Obras completas de São João da Cruz, doutor da Igreja. Estamos na subida do Monte Carmelo. A tradução é das Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa, Rio de Janeiro. Editora Vozes, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. É uma belíssima obra. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-los, se possível, via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro. Os links estão todos no descritivo cá abaixo. Também é possível, por favor, ajudar o canal gratuitamente, curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se, caso já não tenham feito. Então, obrigada a todos aqueles que estão aqui presentes, que interagem, que de alguma forma já transformaram isso em uma troca. Muito obrigada. E peço, sobretudo, é claro, para que, por favor, orem por mim a Deus Nosso Senhor. E que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Nós seguimos para o último livro, estamos no último livro, o livro 3º desta subida do Monte Carmelo, capítulo 24. E eu desejo a todos uma boa escuta. Terceiro gênero de bens em que a vontade pode pôr a afeição do gozo, os bens sensíveis, sua natureza e variedade, como a vontade se deve dirigir a Deus renunciando os atrativos deles. É tempo de falar do gozo dos bens sensíveis. É o terceiro gênero de bens dos quais a vontade pode comprazer-se. Ora, entendemos por estes bens tudo o que cai sob o domínio do sentido da visão ou de audição, olfato, paladar e tato, e que serve para formar os raciocínios interiores imaginários. Em uma palavra, tudo o que pertence aos sentidos corporais interiores e exteriores. Para purificar a vontade e obscurecê-la em relação ao gozo dos objetos sensíveis, encaminhando-a a Deus nesses bens, é necessário pressupor uma verdade já muitas vezes declarada. O sentido da parte inferior do homem de que tratamos neste momento não é nem pode ser capaz de conhecer e compreender a Deus tal qual é. O sentido da parte inferior do homem de que tratamos neste momento não é e nem pode ser capaz de conhecer e compreender a Deus tal qual é. Assim, não pode o olho vê-lo, nem a ele, nem a qualquer objeto semelhante à sua divina essência, e não pode o ouvido escutar sua voz, nem qualquer som que se lhe possa comparar. O olfato é incapaz de sentir o perfume tão suave, o gosto de saborear doçura tão elevada e deliciosa, o tato de sentir toque tão delicado e deleitável. Enfim, não cabe na imaginação e na mente humana a sua forma, nem a sua figura alguma que o represente. Isaías, a propósito, diz que nem o olho viu, nem o ouvido o ouviu, nem jamais o percebeu o coração humano. Duas causas podem proporcionar o gozo e as delícias dos sentidos: a impressão recebida das coisas exteriores ou alguma comunicação interior de Deus. Ora, a parte sensitiva não pode, de forma alguma, conhecer a Deus, nem por via do espírito, nem pela dos sentidos, pois, não tendo capacidade para tanto, recebe sensivelmente o espiritual e o sensitivo. Consequentemente, deter a vontade nas satisfações causadas por essas apreensões exteriores seria, no mínimo, vaidade, e certamente um obstáculo a impedir a força de vontade de empregar em Deus todo o seu gozo. Não pode a vontade chegar a este fim de modo perfeito, senão quando se purifica e renuncia ao gozo nesse gênero de bens, como em todos os outros. Disse eu advertidamente, deter a vontade nesse gozo é vaidade, porque se a alma não se demora nele e logo ao experimentar na vontade certo deleite no que vê, ouve ou trata, apressa-se em elevar-se para Deus, é ótima coisa. E quando tais impressões servem de motivo e auxílio eficaz para despertar o fervor na oração, não somente não há de rejeitá-las, mas pode e deve valer-se delas para tão santo exercício. Algumas almas são encaminhadas para Deus pela influência dos bens sensíveis. Todavia, devem ter nisso muita discrição, visando os frutos que daí recolhem. Muitas vezes usam os espirituais dos ditos bens sob pretexto de oração e aproximação de Deus, mas
fazendo-no de tal modo que mais se pode chamar recreação que oração, dando mais gosto a si mesmo que a Deus. Embora a sua intenção pareça ter Deus por fim, o efeito é recriar os sentidos, e tiram daí mais fraqueza de imperfeição do que fervor da vontade de entregar-se a Deus. Por esta razão, darei aqui uma regra para se conhecer quando as satisfações sensíveis são úteis ou não ao progresso espiritual. Se assim que o ouvido percebe músicas ou quaisquer sons agradáveis, o olfato aspira suaves perfumes, o paladar se deleita com alguns sabores, ou sente o tato delicados toques, imediatamente, ao primeiro movimento, a notícia e a afeição da vontade se encaminham para Deus, dando-lhe mais gosto a sua ascensão para Ele do que a impressão sensível que a motivou. Isto é prova de haver conseguido real proveito. Se assim que o ouvido percebe músicas ou quaisquer sons agradáveis, assim que o olfato aspira suaves perfumes e o paladar se deleita com alguns sabores, ou sente o tato delicados toques, imediatamente ao primeiro movimento, a notícia e a afeição da vontade se encaminham para Deus. Se ao primeiro movimento, a notícia e a afeição da vontade se encaminham para Deus, dando-lhe mais gosto a sua ascensão para Ele do que a impressão sensível que a motivou, isto é prova de haver conseguido real proveito. Os objetos sensíveis, assim, podem ser usados sem receio, porque favorecem o fervor do espírito e servem ao fim para o qual foram por Deus criados e dados ao homem, isto é, elevar o espírito a melhor conhecê-lo e amá-lo. Todavia, devemos observar bem. A alma que tira desses gostos sensíveis o puro efeito espiritual, nem por isso os deseja e bem pouco caso faz deles, embora quando se apresentam, sinta muito gosto devido ao sentimento de Deus que lhe causam. Assim, nunca se move a buscá-los, e quando se lhe oferecem, a vontade logo os deixa e se eleva para Deus. O motivo por que a alma se preocupa tão pouco com essas impressões, embora lhe sejam auxílio para a união, é o seguinte: o espírito, com esta prontidão de ir para Deus em todas as coisas, por todas as vias, sente-se tão alimentado e satisfeito com o Espírito de Deus que se torna indiferente a tudo o mais e nada deseja. E se deseja essas impressões pelo motivo espiritual, logo passa adiante, as esquece, ou não faz caso, e não faz caso. Aquele, porém, cuja vontade para e se nutre desses prazeres e não possui liberdade de espírito, deve privar-se deles, porque lhes são prejudiciais. Embora com a razão procure neles apoio para ir junto a Deus, todavia, como gosta deles a parte sensível e conforme o gosto sempre é o efeito, é certo ser esse apoio antes obstáculo e prejuízo que auxílio e vantagem. Apenas a alma note em si tendência para tais recreações deve mortificá-la, pois quanto mais a deixar crescer, mais se multiplicarão as imperfeições e fraquezas. Portanto, o espiritual, em qualquer gosto que se lhe oferecer aos sentidos, seja fortuito ou propositado, aproveitará dele unicamente para ir a Deus, levantando para o Senhor o gozo de sua alma, para ser útil e proveitoso. Advirta que todo prazer, mesmo sendo de coisa muito elevada, se não for com aniquilamento e mortificação de outro qualquer gozo, é vão, sem proveito, e estorva a união da vontade com Deus. Capítulo 25. Exposição dos danos que a alma recebe em querer pôr o gozo da vontade nos bens sensíveis. Antes de tudo, observemos que, se a alma não obscurecer e mortificar o gozo produzido pelos objetos sensíveis e não o endereçar a Deus, expor-se-á a todos os danos gerais acima enumerados, nascidos dos outros gêneros de gozo, que são obscurecimento da razão, tibieza, tédio espiritual, etc. Mas, em particular, existem muitos danos, tanto espirituais como corporais, diretamente originados desse gozo das coisas sensíveis. Primeiramente, se a alma não tem coragem de renunciar, por amor a Deus, aos gozos que lhe vêm pela vista, cai na vaidade de espírito
e na distração da mente, cobiça desordenada, concupiscência, desregramento interior e exterior, e, afinal, em pensamentos impuros e inveja. Em segundo lugar, quem se compraz em ouvir coisas inúteis não deixa de incorrer em muitas distrações, em superfluidade das palavras, inveja, juízos temerários, volubilidade de pensamentos, e daí em outros numerosos males não menos perniciosos. O gozo de aspirar suaves perfumes produz repugnância pelos pobres, sentimento oposto à doutrina de Cristo, inimizade à dependência, dureza de coração para as coisas humildes e insensibilidade espiritual, ao menos em proporção do apetite naquele gozo. Os sabores que deliciam o paladar ocasionam diretamente gula e embriaguez, cólera, discórdia, falta de caridade para com o próximo, e os pobres, como teve para com Lázaro aquele mal rico que se banqueteava cada dia esplendidamente. E daí nascem ainda as indisposições corporais e as doenças, e também os movimentos desregrados, porque se aumentam os incentivos da luxúria. Por sua vez, fica o espírito como submerso em grande torpor. O desejo e o gosto dos bens espirituais diminui, de tal sorte que já não os pode suportar, nem mesmo se deter ou se ocupar neles. Esse gozo produz ainda o descontentamento de muitas coisas, distração dos demais sentidos e do coração. Do gozo encontrado pelo tato nas coisas suaves e agradáveis, nascem muitos outros danos ainda mais funestos, que em pouco tempo pervertem sensivelmente o espírito, roubando-lhe a força e o vigor. Daqui nasce o abominável vício da volúpia, ou incentivos para ela, na proporção desse prazer. Este gozo nutre a luxúria, torna o espírito efeminado e tímido, o sentido lânguido e melífluo, disposto ao pecado e ao mal. Infunde vã alegria e prazer no coração, desenfreia a língua, dá muita liberdade aos olhos, embota e entorpece os outros sentidos, segundo o grau de tal apetite. Tira ao juízo a sua retidão, mergulha-o na ignorância e na incapacidade espirituais, tornando-o moralmente pusilânime e inconstante. As trevas obscurecem a alma, a fraqueza se apodera do coração, fazendo-o recear mesmo onde não há que temer. E outras vezes o espírito de confusão e insensibilidade de consciência e de espírito são os frutos deste gozo, porquanto debilita de tal modo a razão que fica incapaz de dar ou tomar um bom conselho, de receber os bens de ordem espiritual e moral, enfim, inútil, como um vaso quebrado. Assim, desse gênero de gozo se originam todos os males, aqui enumerados em maior ou menor intensidade, segundo a força do gozo e conforme o caráter, a fraqueza e a inconstância da criatura a ele entregue. Certas naturezas, efetivamente, em pequenas ocasiões, receberão mais detrimento do que outras em muito grandes. Finalmente, o gozo produzido pelo tato expõe a alma a todos os males e danos apontados acerca de bens naturais. E assim abstenho-me de mencioná-los novamente, como também deixo de falar em outros muitos prejuízos que traz esse gozo, como, por exemplo, a negligência nos exercícios espirituais e nas penitências corporais, a tibieza e falta de devoção na frequência dos sacramentos da penitência e da Eucaristia. Capítulo 26. Proveitos espirituais e temporais que resultam à alma da renúncia ao gozo nas coisas sensíveis. Admiráveis os proveitos encontrados na privação deste gozo, uns espirituais e outros temporais. O primeiro é a reparação das forças enfraquecidas pelas distrações, nas quais o exercício exagerado dos sentidos faz cair. Então a alma, recolhida em Deus, conserva o espírito interior e as virtudes já adquiridas tomam um novo crescimento. Não é menos excelente o segundo proveito. A abnegação desse gozo sensível transforma o homem sensual em homem espiritual, e do estado animal eleva-o ao estado racional. Mesmo permanecendo homem, a sua vida se aproxima da vida angélica, e de terrestre e humano torna-se celeste e divino. Na realidade, quem for ávido desses bens sensíveis e fizer deles o objeto do seu gozo, não merecerá outras qualificações, senão as de sensual, animal, terrestre, etc. Quem for ávido desses bens sensíveis
e fizer deles o objeto do seu gozo, não merecerá outras qualificações senão as de sensual, animal, terrestre, etc. Mas, quando se priva do gozo, pode com muita razão ser chamado espiritual, celeste e divino. Essa verdade é confirmada pelo apóstolo quando diz que o exercício dos sentidos e a força da sensualidade contradizem a força e exercício do espírito. Portanto, se uma dessas forças vem a faltar e enfraquecer-se, a que lhe é oposta necessariamente crescerá e se desenvolverá, desaparecido o obstáculo que impedia o seu progresso. Assim, quando se aperfeiçoa o espírito, esta parte superior da alma que tem referência e comunicação com Deus, merece todos os mencionados atributos, porque se aperfeiçoa em bens e dons de Deus espirituais e celestiais. Esta dupla verdade se prova por São Paulo, que chama de homem animal aquele cuja afeição da vontade se inclina para o sensível, porque não percebe o que é do Espírito de Deus. E àquele que eleva a Deus a afeição da sua vontade dá o nome de homem espiritual, que julga tudo e penetra tudo, ainda o que há de mais oculto na profundidade de Deus. A alma, pois, encontra aqui o admirável proveito de uma grande disposição para receber os favores divinos e os dons espirituais. O terceiro proveito consiste em excessivo aumento das delícias e do gozo na vontade, mesmo sob o ponto de vista temporal, segundo a promessa de nosso divino Salvador. Receberá o cêntuplo. Se renunciares a uma satisfação, o Senhor te dará 100 vezes mais aqui na terra, na ordem espiritual e temporal. Mas, se te deixas seduzir pelo prazer sensível, recolherás o cêntuplo em aflições e amarguras. Por exemplo, quando o sentido da visão já está purificado e desprendido do gozo que se sente em ver, a alma experimenta alegria espiritual em tudo quanto vê, seja da terra ou do céu, encaminhando-se a Deus através de todas as coisas. Quando purifica o sentido da audição, a alma recebe do mesmo modo o cêntuplo em gozo. Gozos espirituais, pelo hábito que tem de oferecer a Deus tudo o que ouve de divino ou humano. E assim por diante nos demais sentidos já purificados. No paraíso terrestre, nossos primeiros pais viviam no estado de inocência. Nada viam, diziam ou faziam que não lhes servisse de maior sabor para a contemplação, porque tinham bem ordenada e perfeitamente sujeita a parte sensitiva à razão. De maneira semelhante, aqueles que têm os sentidos submissos ao espírito em todos os bens sensíveis, desde os primeiros movimentos, recebem o deleite de uma amorosa advertência e contemplação de Deus. Para a alma pura, todas as realidades superiores ou inferiores trazem benefício, ajudando-a a adquirir maior pureza, enquanto que a alma impura, de umas e outras, costuma tirar prejuízo por causa da sua própria impureza. O homem que não vence o gozo do apetite não experimentará ordinariamente essa alegria serena em Deus, por meio das criaturas e das obras da criação. Ao contrário, o que renunciou à vida dos sentidos dirige todas as operações destes e de suas potências à divina contemplação. É reconhecido em boa filosofia que cada coisa age segundo a qualidade do seu ser. Assim, o homem, vivendo espiritualmente, tendo mortificado a sua vida animal, claro está que, sem contradição em todas as suas ações e movimentos espirituais, há de dirigir-se em tudo para Deus. Em consequência, a esse homem puro de coração, tudo proporciona uma notícia divina, muito cheia de gozo e prazer, casta, pura, espiritual, alegre e amorosa. Daqui posso inferir a seguinte doutrina: até o homem ter o sentido tão habituado na purificação deste gozo sensível, de modo a tirar logo ao primeiro movimento o proveito já mencionado, isto é, encaminhar-se diretamente a Deus em tudo, tem necessidade de negar o seu gozo e prazer em tudo, a fim de retirar a alma da vida sensitiva. Até o homem ter o sentido tão habituado na purificação desse gozo sentido, desse gozo sensível, de modo a tirar logo ao primeiro movimento o proveito já mencionado, isto é, encaminhar-se diretamente a Deus em tudo, tem necessidade de negar o seu gozo e prazer em tudo, a fim de retirar a alma da vida sensitiva. Se assim não fizer, é para recear que, não sendo ele ainda espiritual, tire porventura mais forças para os sentidos que para o espírito,
Predominará então em suas ações essa força do sentido, que produz, sustenta e cria maior sensualidade. Porque, como diz nosso Salvador, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Nisto se repare muito, porque esta é a verdade. Aquele cujo gozo nos bens sensíveis não está ainda mortificado, não se atreva a aproveitar-se muito da força e operação dos sentidos, pensando achar nisso auxílio para progredir na via espiritual. Pelo contrário, as forças da alma hão de crescer mais pela negação do gozo e apetite em todas as coisas sensíveis do que pelo uso delas. Quanto aos bens da glória, merecidos na outra vida pela negação deste gozo, não há necessidade de enumerá-los aqui, porque os dotes gloriosos do corpo, como a agilidade e a claridade, nos que se mortificaram, serão de uma excelência muito superior à daqueles que não renunciaram aos prazeres. A agilidade e a claridade nos que se mortificaram serão de uma excelência muito superior à daqueles que não renunciaram aos prazeres. E, além disso, o aumento da glória essencial da alma corresponderá ao seu amor por Deus, por quem negou as coisas sensíveis. E, na proporção da renúncia a cada gozo momentâneo e passageiro, receberá eternamente, como diz São Paulo, um peso imenso de glória. Não quero agora referir os demais proveitos, tanto morais como temporais e espirituais, que são consequência desta noite do gozo sensível, porque são os mesmos já expostos a propósito dos outros gêneros de gozo, e aqui se produzem num grau mais eminente. Com efeito, o prazer renunciado nos bens naturais toca mais de perto a natureza do homem, e por isso este adquire mais íntima pureza na negação deles. Capítulo 27. Começa a declarar o quarto gênero de bens, que são os morais. Diz quais sejam e de que modo é lícito pôr neles o gozo da vontade. Os bens morais constituem o quarto gênero de bens nos quais a vontade pode encontrar o seu gozo. Por eles entendemos as virtudes morais e os hábitos resultantes dos seus atos, o exercício das obras de misericórdia, a observação das leis divinas e humanas. Em resumo, tudo o que ordinariamente ocupa a atividade de um caráter inclinado à virtude. A posse desses bens e o hábito que a alma tem dessas boas obras concedem mais direito para gozar-se neles do que qualquer dos 3 outros mencionados até aqui. Por 2 razões, cada uma em particular ou ambas em conjunto, pode o homem gozar-se nesses bens. Primeiramente, por causa do que são em si mesmos, e depois, em consideração e utilidade que trazem como meio e instrumento de perfeição. E assim, a posse dos 3 outros gêneros de bens não merece gozo algum da vontade, pois, como podemos reconhecê-lo, nenhum valor intrínseco possuem, e não podem, em sua natureza, trazer proveito algum ao homem. São caducos e transitórios, e longe de serem úteis, geram e acarretam sofrimentos, dores e aflições de ânimo. O homem pode, na verdade, gozar-se neles pelo segundo motivo. O homem pode, na verdade, gozar-se neles pelo segundo motivo, isto é, quando lhe servem de intermediários para ir a Deus. Mas esse é resultado muito incerto, e a experiência demonstra que a sua alma recebe de ordinário mais perdas que ganhos. Sucede o contrário com os bens morais, que são, já pelo primeiro motivo, isto é, pela sua natureza e o seu próprio valor, dignos de atrair a estima de quem os possui, porque consigo trazem tranquilidade, paz, reto e ordenado uso da razão e acerto nas obras. Nada pode o homem naturalmente possuir de melhor nesta vida. E assim, porque as virtudes merecem por si mesmas ser amadas e estimadas, humanamente falando, bem se pode o homem gozar de possuí-las e exercitá-las, não só pelo que valem, como pelos bens naturais e temporais que proporcionam. Deste modo, e por esta razão, os filósofos, sábios e príncipes da antiguidade as estimaram e louvaram, esforçando-se por adquiri-las e praticá-las. Sendo gentios, só tinham em vista os proveitos temporais, corporais e naturais da vida presente. Contudo, obtiveram por este meio mais do que as vantagens e a passageira fama ambicionada.
Pois Deus, que ama todo o bem, mesmo no bárbaro e no gentil, e nenhuma coisa impede que se faça, segundo diz o sábio, aumentava-lhes a vida, honra e senhorio, dando-lhes também a paz. Assim fez aos romanos, porque usavam de justas leis. Sujeitou-lhes quase todo mundo, pagando-lhes temporalmente os bons costumes, já que por sua infidelidade eram incapazes de prêmio eterno. Com efeito, Deus ama tanto estes bens morais que só por Salomão lhe ter pedido a sabedoria a fim de instruir o seu povo, governá-lo em equidade e instruí-lo nos bons costumes, agradou-se tanto que lhe respondeu: por que me pediste a sabedoria para discernires o que é justo? Eis, pois, fiz o que me pediste, mas dei também o que tu não me pediste, a saber, riquezas e glória, em tal grau que não se achará um semelhante a ti entre os reis passados e futuros. O cristão pode ter gozo em possuir as virtudes morais e naturais e em praticar as boas obras que lhe proporcionam as vantagens temporais já enumeradas. No entanto, este primeiro motivo não deve ser o único móvel do seu gozo, como o fora para os pagãos, cuja visão não transcendia os limites da vida presente. O homem iluminado pela luz da fé, que lhe faz esperar a bem-aventurança eterna, sem a qual o universo inteiro de nada lhe serviria, deve reger-se no exercício das virtudes morais pelo segundo motivo mais nobre de gozo, que é praticá-las por amor de Deus e para adquirir a vida eterna. Só deve pôr os olhos e todo o seu gozo em servir e honrar ao Senhor com seus bons costumes e virtudes. Sem isto, de nada valem estas perante Deus, como se deduz da parábola das 10 virgens do Evangelho. Todas tinham conservado a virgindade e praticado boas obras. 5 dentre elas, porém, não souberam pôr o seu gozo nesta segunda maneira. Isto é, não o dirigiram para Deus. Em vez disso, alegraram-se vãmente, só em possuir aqueles bens. Desse modo foram excluídas do céu, sem nenhum agradecimento ou galardão de seu esposo. Existiram na antiguidade muitos homens virtuosos, cuja vida foi cheia de boas ações, e inúmeros cristãos dos nossos dias realizam grandes obras. Mas de nada lhes servirão para a vida eterna, porque não pretenderam nelas a glória e a honra devidas unicamente a Deus. Em vez de se alegrar com a bondade das suas obras e com a honestidade dos seus costumes, o cristão somente deve gozar-se quando age por amor de Deus, sem nenhum outro motivo. Porque assim como merecem maior prêmio de glória as ações feitas unicamente para servir a Deus, do mesmo modo, aquelas que forem desviadas para outros fins serão causa de maior confusão sua, diante do Senhor. Porque assim como merecem maior prêmio de glória as ações feitas unicamente para servir a Deus, do mesmo modo, aquelas que forem desviadas para outros fins serão causa de maior confusão diante do Senhor. Para dirigir, pois, a Deus o gozo dos bens morais, é necessário ao cristão advertir que o valor das suas boas obras, jejuns, esmolas, penitências, etc., não se funda tanto na quantidade e qualidade, como na intensidade do amor de Deus com que as pratica. Serão mais valiosas na medida em que forem feitas com mais pureza e perfeição de amor divino e com menos preocupação de gozo, prazer, consolo ou louvor nesta vida ou na outra. Portanto, o homem não há de apoiar o coração no gosto, consolação ou sabor e demais vantagens que muitas vezes costumam trazer esses exercícios e boas obras. Deve antes recolher o seu gozo só em Deus, desejando servi-lo. É necessário purificar-se e permanecer às escuras em relação a esse gozo, querendo em suas ações, feitas em segredo, que somente Deus se regozije e compraza, a fim de ser dada a Ele toda a honra e glória, sem nenhum outro interesse ou intenção. Assim a alma recolherá em Deus toda a força da sua vontade no uso dos bens morais. Capítulo 28. 7 danos aos quais se expõe a alma quando põe o gozo da vontade nos bens morais.
Os principais danos em que pode cair o homem pela vã complacência nas boas obras e costumes são 7, e muito perniciosos por serem espirituais. O primeiro dano é vaidade, orgulho, vanglória e presunção, porque não é possível gozar das próprias obras sem estimá-las. Daí resultam a jactância e os outros vícios que a acompanham, como vemos no fariseu do Evangelho, quando orava e dava graças a Deus, orgulhando-se porque jejuava e fazia outras boas obras. O segundo dano, em geral, se encadeia com o precedente. Consiste em julgar os próximos como maus e imperfeitos, em comparação à própria conduta e às próprias ações. Vem então a desestima interior para com eles, que às vezes se manifesta por palavras. É a linguagem do fariseu, quando em sua oração dizia: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Desse modo, num só ato caía em dupla falta, estimar a si mesmo e desprezar os outros. Quantos cristãos em nossos dias assim fazem, dizendo: não sou como fulano, não procedo como este ou aquele, e nem faço isto ou aquilo. E muitos se mostram piores do que o fariseu. Este desprezava em verdade todo mundo em geral, e o publicano em particular. Não sou, dizia ele, como este publicano. Mas aqueles a que nos referimos vão mais longe ainda, e chegam a irritar-se. Irritam-se com os louvores dirigidos ao próximo, e invejam os que nas ações e qualidades lhes são superiores. O terceiro dano é que estas pessoas, procurando em suas obras o que mais lhes causa gosto, ordinariamente só as fazem quando esperam receber por elas algum prazer ou louvor. E assim, conforme disse Jesus Cristo, tudo fazem para que o vejam os homens, e não agem puramente por amor de Deus. O quarto dano resulta desse último. É a privação da recompensa divina por terem procurado galardão nesta vida, em gozo e consolo, interesse de honra ou de outra maneira nas suas obras. Afirma-nos o Senhor que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Desse modo, ficaram só com o trabalho em suas ações e confusas, sem nenhuma paga. É tão profunda a miséria que esse dano traz aos filhos dos homens que tenho para mim esta certeza: a maior parte das obras feitas em público são ou viciosas ou sem nenhum valor, ou imperfeitas diante de Deus, por não se terem desprendido aqueles que as fazem dos interesses do egoísmo e respeito humano. E pode-se pensar outra coisa de certas obras e instituições feitas por alguns, que as não querem fazer a não ser quando vão acompanhadas de honras, respeitos humanos e vaidades do mundo? Ou com o fim de perpetuar por tal meio o nome da família, da linhagem e senhorios? Chegam a ponto de colocar suas armas e brasões nos templos, como se quisessem tomar o lugar das imagens, diante das quais todos dobram os joelhos. Podemos dizer que nessas obras mais adoram a si mesmos que a Deus. E, na verdade, assim fazem quando têm em vista um fim tão baixo, e sem esse fim não realizariam aquelas ações. Mas, deixando de lado esses homens, são os piores. Quantos há que de muitas maneiras caem em suas obras neste dano? Alguns querem louvor para suas ações, outros desejam receber agradecimentos, outros ainda procuram tornar suas obras conhecidas de tais e tais pessoas, e mesmo do mundo inteiro. Se dão esmola, tenham cuidado de fazê-la passar pelas mãos de terceiros, a fim de mais aumentar a sua publicidade. Enfim, alguns querem tudo isso junto. Isso é tocar a trombeta, como fazem os vaidosos, diz-nos o Salvador no Evangelho, donde não receberão recompensa alguma de Deus pelas suas obras. Se querem evitar este dano, devem ocultar as boas ações, de modo que somente Deus lhes seja testemunha, sem desejar a aprovação de ninguém. Sem desejar a aprovação de ninguém. Não somente hão de escondê-las a todos os olhares, mas ainda aos seus próprios olhos, não se comprazendo nelas como se algo fossem. Tal o sentido espiritual da palavra de nosso Senhor: não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Em outros termos, não consideres com olhos temporais e carnais as obras espirituais que fazes.
Deste modo, se concentra em Deus a força da vontade e os atos frutificam na presença dele. E longe de perder o fruto das boas obras, ter-se-á nelas grande merecimento. Assim se entende a sentença de Jó. Se o meu coração sentiu algum oculto contentamento e beijei a minha mão com a minha boca, eu cometi uma grande iniquidade. A mão aqui é símbolo da ação, e a boca significa a vontade que nela se compraz. Por haver aí a complacência em si mesmo, declara Jó, se meu coração se alegrou ocultamente, obrou grande iniquidade e negação contra Deus. Como se quisesse dizer que não teve complacência nem se deleitou secretamente no próprio coração. O quinto dano é não progredirem as almas no caminho da perfeição. Com efeito, estando apegadas em suas ações ao gosto e consolo, quando estes lhes faltam em suas obras e exercícios, desanimam e perdem a perseverança por não achar neles sabor. Isto acontece ordinariamente quando Deus, querendo levar essas almas adiante, lhes dá o pão duro dos fortes e lhes tira o leite dos meninos, provando-lhes as forças e purificando-lhes o apetite terno para que possam alimentar-se com o manjar dos adultos. A tais pessoas se aplica espiritualmente a sentença do sábio. As moscas que morrem perdem a suavidade do unguento. Porque em se lhes oferecendo alguma mortificação, desfalecem em suas obras, deixando de fazê-las. Isto é, perdem a perseverança na qual se encontra a suavidade do espírito e a colaboração interior. O sexto dano é uma tendência habitual ao engano na apreciação das coisas e das obras. Baseiam o valor destas sobre o gosto encontrado, julgando as agradáveis melhores do que as desagradáveis. Assim louvam e estimam as primeiras, desestimando as segundas. No entanto, as obras mais comumente mortificantes à natureza, sobretudo quando se é principiante, são mais preciosas aos olhos do Senhor por causa da negação própria então praticada. Naquelas em que se busca o consolo, é mais fácil buscar-se a si mesmo. A este propósito, disse o profeta Miqueias, eles chamam bem ao mal que obram as suas mãos. Assim acontece porque põem o gozo nas obras, e não em dar gosto unicamente a Deus. Seria demasiado longo descrever o domínio que esse mal exerce tanto sobre as pessoas dadas à espiritualidade, como sobre o comum dos homens. Encontrar-se-á dificilmente alguém cujos atos tenham por móvel o puro amor de Deus. Encontrar-se-á dificilmente alguém cujos atos tenham por móvel, por motivo de movimento, o puro amor de Deus, sem se apoiar em algum interesse humano de satisfação, gosto ou outro respeito. Se o homem não extingue a complacência vã sentida nas obras morais, experimenta então o sétimo dano que o torna incapaz de receber um conselho sábio e seguir direção racional no que deve fazer. Porque a fraqueza habitual que tem em procurar a própria satisfação em suas ações o encadeia de modo a não reconhecer o conselho alheio como melhor, ou, se o estima como tal, não tem coragem para segui-lo. Essas pessoas se entibiam muito no amor de Deus e do próximo. O amor próprio mesclado a todas as suas obras dá motivo a que se resfrie a caridade. Se o homem não extingue a complacência vã sentida nas obras morais, experimenta então o sétimo dano, que o torna incapaz de receber um conselho sábio e seguir direção racional no que deve fazer. Porque a fraqueza habitual que tem em procurar a própria satisfação em suas ações o encadeia de modo a não reconhecer o conselho alheio como o melhor. Ou, se o estima como tal, como o melhor, ainda assim não tem coragem para segui-lo. Estas pessoas se entibiam muito no amor de Deus e do próximo. O amor próprio, mesclado a todas as suas obras, dá motivo a que se resfrie a caridade. Capítulo 29. Dos proveitos auferidos pela alma na renúncia ao gozo dos bens morais. Imensos proveitos resultam para a alma quando recusa aplicar vãmente o gozo da sua vontade a esse gênero de bens.
O primeiro é livrar-se de muitas tentações e enganos do demônio, ocultos sob a satisfação proporcionada pelas boas obras. É a isto que se referem as palavras de Jó: dorme à sombra, no esconderijo dos caniços e em lugares úmidos. Pode ser aplicado esse texto ao demônio que se serve para enganar a alma dessa satisfação e dessas obras vãs, figuradas pelos lugares úmidos e pela fragilidade do caniço. Ora, não é de admirar que o inimigo nos engane secretamente sob o véu deste gozo, já por si mesmo ilusório, sobretudo se há uma certa tendência à jactância no coração. Bem disse o profeta Jeremias: a tua arrogância te enganou. Com efeito, haverá ilusão maior que a jactância? O meio para a alma livrar-se deste engano é renunciar definitivamente ao gozo vão. O segundo proveito é fazer as obras com maior madureza e perfeição, o que não aconteceria havendo nelas a paixão do gozo. Esta paixão excita de tal modo o apetite irascível e concupiscível que a razão perde toda a sua orientação. Anda assim o homem, mudando e variando nos seus projetos e ações, abandonando umas e tomando outras, começando e deixando sem acabar coisa alguma. Como o móvel das obras é o gozo, e sendo este em si mesmo muito variável, em algumas naturezas ainda mais, sucede que, uma vez desaparecido esse gozo, desvanecem-se também as obras e os propósitos, mesmo os mais importantes. Para tais pessoas, o prazer é a alma e a força dos seus empreendimentos. Não mais existindo o gozo, desaparece a perseverança e a obra se reduz a nada, como naqueles de que disse Cristo, que ouvem a palavra com alegria, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração para que não perseverem. Isto provém de que a semente divina não possuía outra força nem outra raiz em seu coração, senão o gozo. É, pois, excelente disposição para se conseguir êxito e perseverar no bem, mortificar a vontade nesse gozo. Grande é este proveito da abnegação, como também é grande o dano oposto. O homem prudente fixa os seus olhos na substância e fruto da obra, sem considerar o sabor e o gosto dela. O homem prudente fixa os seus olhos na substância e fruto da obra, sem considerar o sabor e o gosto dela. Não dá golpes no ar, como se costuma dizer, mas encontra em sua ação gozo estável, sem nenhum descontentamento. O terceiro proveito é totalmente divino. Reprimindo a vã satisfação experimentada nas suas obras, o homem se faz pobre de espírito e participa de uma das bem-aventuranças proclamadas pelo Filho de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O quarto proveito proporcionado a quem renuncia ao gozo dos bens morais é que será manso, humilde e prudente em suas obras. Não se deixará dominar pela impetuosidade e precipitação, arrastado pelo apetite concupiscível e irascível do gozo. Não mais haverá para ele motivo de presunção nessas obras, pois não mais as estima com vã complacência. Enfim, não agirá incautamente, como faria se estivesse cego pelo gozo. E o quinto proveito consiste em tornar a pessoa agradável a Deus e aos homens, livrando-a da avareza, da gula, da preguiça, da inveja espiritual e de 1000 outros vícios.